Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Nós continuaremos de onde paramos. Vamos ler a partir do verso 23. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia. E se for possível, mantenha ela aberta para conferir o texto à medida que nós vamos expondo a Escritura. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu vou ler o verso 1 do capítulo 11 também. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até aqui, vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta ocasião. Nós estamos aqui, ó Pai, publicamente, reunidos, sem nos esconder, a portas abertas, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Criador de todas as coisas, o governador, o soberano mantenedor. E nós, ó Pai, estamos declarando com essa confissão que o Senhor é o nosso Deus. Tua palavra nos instrui que, sendo Tu o soberano Criador, todas as coisas criadas foram criadas para o nosso deleite. Nós devemos usufruir das coisas que o Senhor criou nessa terra, na vida que o Senhor nos concedeu, e nós te agradecemos por esse conhecimento. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, então, a partir da instrução bíblica nesta noite, nos oriente mais uma vez sobre como devemos aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos concede, aproveitar essa liberdade que o Senhor conquistou em Cristo Jesus, para que nós não venhamos a ser causa de tropeço a outras pessoas no abuso da nossa liberdade. Que nós entendamos e que o Seu nome seja glorificado, e que assim nós vivamos dia a dia em crescimento de santidade para a glória do Teu nome. Como igreja aqui reunida em São Sebastião, nós queremos interceder pela vida do reverendo José Maria, do presbítero Elias, e todos os nossos irmãos, membros dessa igreja que estão reunidos ali no Marajó. Que o Senhor os abençoe em culto, na exposição da palavra, na realização da Santa Ceia lá no Marajó. E que tanto o reverendo José Maria, o presbítero Elias, assim como todos os irmãos, voltem em paz para os seus lares, protegidos e guardados pelo Senhor.
Assim como nós pedimos que o Senhor também nos abençoe, até que nós estejamos guardados em descanso nas nossas casas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer uma pergunta. Eu ia fazer para as crianças, mas a igreja está bem vazia, a gente quase não tem criança, né? Mas adolescentes, jovens, quem sabe os adultos se identifiquem com essa pergunta. Eu avisei para o Tiago que eu ia fazer essa pergunta aqui. Então eu vou fazer para você, Tiago. Você pode, não precisa me responder, só responde para você. Você pode beber a água da garrafa da geladeira da sua casa, direto do bico da garrafa? Jovens, adolescentes, adultos, quem sabe? A gente pode fazer isso. As crianças, eu pensei em perguntar para elas, porque normalmente, quando não tem ninguém olhando, né, a gente pega aquela garrafa de refrigerante, a caixinha de leite, a garrafa d'água, tem ninguém olhando, e a gente toma direto do bico da garrafa. Mas a mãe da gente normalmente briga. E por quê? Por que não pode? Qual o problema? Veja, você evita de fazer esse tipo de coisa simplesmente porque você está pensando nas outras pessoas da sua casa que também vão beber daquele refrigerante, daquela água. É como você pegar ali quem sabe um doce de leite, um doce de abóbora com a colher, colocar na boca e devolver a colher para o pote e colocar dentro da geladeira. Outras pessoas vão comer ali também. Então, os pais da gente nos orientam a não fazer esse tipo de coisa. Até porque vai azedar mais rápido e vai prejudicar as outras pessoas. E eu fiz essa pergunta porque nós vamos introduzir o que o apóstolo Paulo expõe aqui para a igreja, pensando sobre algo que é muito importante para todo cidadão. Não estou falando de crente só, para todo mundo. E, de alguma maneira, nas escolas se tentam ensinar isso. E eu não sei se vocês entenderam com clareza, mas eu nunca entendi quando eu tive aulas sobre esse assunto. Nós não bebemos água no bico da garrafa por causa da ética. E quando a gente está no 2º grau, quando a gente entra na faculdade, nós temos aula de ética. Só que diante de uma discussão filosófica tão comprida, eu fiquei muito confuso, não sei vocês, para entender o que a gente está estudando. E pensando que nós somos crentes e observando que o apóstolo Paulo tem tratado da ética cristã de maneira tão profunda, eu gostaria que nós pensássemos sobre ética hoje. Por que a gente não bebe água no bico da garrafa, lá na geladeira da nossa casa ou da casa de alguém? Imagina se eu vou fazer uma visita na sua casa e então eu abro a geladeira sem falar nada com você. Eu pego a sua garrafa d'água e eu bebo direto do bico da garrafa. Por que eu não posso fazer isso? Porque é a sua casa, porque é a sua garrafa e outras pessoas da sua casa vão beber daquela garrafa de água. E eu não posso colocar a boca. É anti-higiênico, é antiético. Eu deixo de fazer algo pensando no próximo. E aqui você entendeu o que é ética. Ética, se você olhar no dicionário, há uma série de definições. É um conjunto de regras, e eu estou aqui sendo extremamente objetivo. É um conjunto de regras e preceitos para se viver em sociedade. Eu resumi o máximo que eu consegui. Conjunto de regras e preceitos. Existem regras. Uma série de regras para que nós tenhamos uma boa convivência em sociedade. Causou muito espanto nos jornais, no Brasil e em alguns outros países, quando mais uma vez na Copa do Mundo, os japoneses, depois do final do jogo, recolheram todo o lixo que ficou no estádio. E o que me espantou não foi os japoneses terem recolhido todo o lixo, enquanto todos os outros que não eram
japoneses, não eram da torcida do Japão, simplesmente foram embora, deixaram suas garrafas, copos e guardanapos jogados. Mas eu não me espantei com o comportamento deles, porque isso não é novidade, eles já fazem isso em outros campeonatos mundiais, eles sempre fizeram isso. O que me chamou a atenção foi que, quando ele foi entrevistado, um japonês, ele olhou para o repórter e falou: por que vocês estão me perguntando isso? Ele disse: sim, porque ninguém catou o lixo do estádio, por que vocês cataram? Eles: mas é óbvio, é porque nós estávamos usando e depois que formos embora, outras pessoas utilizariam aquele lugar. Aquela conduta é uma conduta ética. Ele faz algo pensando no outro. Um conjunto de regras, de preceitos. Às vezes essas regras não são declaradas. Quando você vai num clube, por exemplo, quem já foi em Caldas Novas viu isso com muita clareza. Você vê ali centenas de pessoas na piscina, o dia inteiro, bebendo. Mas quase ninguém vai no banheiro. Isso é um comportamento antiético. As pessoas não estão pensando no outro, e sim no seu comportamento, no seu conforto. Comportamento no sentido de no que querem fazer. O apóstolo Paulo tem instruído a igreja sobre uma pergunta que foi feita, e vocês já devem estar bem envolvidos no assunto, porque ele traz uma longa explicação, mas eu gostaria que todos vocês percebessem que ele não está sendo repetitivo. Ele está nos levando à reflexão muito profunda, que nos qualifica como cristãos a sermos os primeiros a termos uma excelente e exemplar conduta ética na vivência em sociedade. Se Deus fez todas as coisas para nós, se Ele nos instrui a vivermos para a glória dEle, no bom uso de todas as coisas criadas, nós deveríamos ser modelo de ética. No cuidado de todas as coisas que existem, as coisas que nos relacionamos, desde a natureza, o cuidado com as questões da natureza, como o zelo que você tem ao usar o transporte público ou qualquer outra coisa pública. Veja, para a gente entender um pouco melhor sobre ética, eu não quero me alongar muito aqui, porque precisamos entender princípios fundamentais. Eu queria apenas que nós entendêssemos que no conceito de ética, de pensar no outro, nas regras, nos preceitos, para se viver em sociedade, existe esse conceito de ética, como eu falei, que é uma ética de maneira mais genérica ou mais geral, né? É aquilo que nos impede, por exemplo, de sair ali na rua e pegar o carro de alguém e ir embora para casa. Aquilo que nos impede de abrir o portão de alguém, entrar dentro da casa dele, deitar no sofá dele. Essa é uma ética um tanto geral. Eu respeito a propriedade do próximo, e Deus sempre, em sua lei, deixou bem claro. O 9º mandamento, que abarca os demais mandamentos, ele fala muito claramente sobre isso. O que é seu, o que é do outro é do outro. E nós precisamos ter um código de ética para que nós vivamos bem. Tem bênção para todo mundo. Essa é uma ética geral, mas existe uma ética de classe, de grupos. Você já deve ter ouvido falar sobre ética médica, por exemplo. Não é ético que um médico, tendo prescrito um remédio, você vá conversar com outro médico e assim, ele simplesmente diz, ele não sabe o que diz. Para de tomar esse remédio, você vai tomar o que eu vou mandar agora. Isso é antiético. Eles têm um conjunto de regras e preceitos da classe médica. E em todas as classes existe uma ética de classe, de grupo. E ela diz respeito a pessoas que são consideradas seus iguais mais próximos, e não de uma maneira geral, em que você vive e convive de acordo com as regras, para que se tenha uma boa relação social. Mas existe ainda um aspecto da ética, e eu repito, eu estou sendo bem objetivo, resumindo aqui da forma que eu consegui.
O assunto é bem mais extenso e bem mais profundo do que isso. Mas existe um outro aspecto da ética, que não é a ética geral, nem a ética de grupos ou de classes, mas é a ética sobre regras e preceitos de relacionamento com pessoas que você nem sabe que existem. Por exemplo, se eu for em algum lugar e tem ali uma vaga reservada para um idoso, eu não cheguei lá ainda, eu não estaciono naquela vaga. Ao menos eu não deveria estacionar naquela vaga, porque seria antiético. Mas você pode pensar, eu não estou vendo nenhum idoso aqui, e tem 30 vagas, e todas as outras vagas comuns estão ocupadas. Mas essa vaga, no nosso conjunto de regras e preceitos, está identificada como uma vaga que não te pertence. Portanto, eticamente, você não para ali. Você nem sabe quem vai estacionar ali, se vai, quando vai. Mas você simplesmente não faz. Assim com a vaga de deficiente também. Assim quando você preserva, por exemplo, a natureza. Você deixa de depredar a natureza, cortar árvores, matar animais por pura diversão, porque você está pensando que seria legal se os seus bisnetos e tataranetos tivessem a oportunidade de ver alguns animais que já estão em extinção, algumas árvores que também já estão ficando raras. E você então deixa de fazer algo que talvez você quisesse fazer por alguém que nem nasceu ainda, alguém que nem existe ainda. Então esse é um aspecto da ética que não é aquele aspecto genérico das pessoas, da sociedade, de maneira geral. Não é a ética de grupo, mas é a ética sobre pessoas que você nem convive necessariamente. O apóstolo Paulo, ele trata dessas coisas aqui, estabelecendo de uma maneira muito clara para nós 4 regras para a vida. E eu gostaria que todas as crianças da nossa igreja estivessem aqui, para que isso ficasse cravado na mente delas. Porque se você, como crente, decorar essas 4 regras para a sua vida, você vai viver melhor. Eu te garanto isso. Você vai viver bem. E você vai ter respostas sobre todos os momentos, situações e questões da sua vida. O apóstolo Paulo, pensando num conjunto de regras e preceitos para se viver bem como um cristão em sociedade, ele estabelece 4 regras para a vida. Se você conseguir de alguma maneira, tente memorizar essas regras, gravar o local desse texto, porque está aqui no texto. Não é uma ideia que eu desenvolvi tematicamente a partir desse texto. O apóstolo Paulo estabelece isso. Então ele começa o texto falando dessas 4 regras. E quando eu digo ele não está começando o assunto. Ele está continuando o assunto. No verso 23, ele diz, ainda tratando sobre a pergunta se pode ou não comer um alimento sacrificado a ídolos, ele diz, todas as coisas são lícitas. Se você estava aqui na igreja, no culto, em que o capítulo 6 foi pregado, você já viu essa frase. Lá no capítulo 6, no verso 12, ele diz essa mesma frase, todas as coisas são lícitas. E naquela ocasião eu expliquei para vocês que essa era uma frase comum da cidade de Corinto. Essa era uma frase comum, popular daquela sociedade. Porque eles se achavam tão cheios de si, de poder, de liberdade, e eles são, dentro da igreja, esses que carregam esses vícios de comportamento, de entendimento, e eles se acham fortes como crentes, então eles respondiam para as pessoas que falavam, mas isso não é errado? E eles diziam, eu sou livre, tudo me é lícito, eu faço o que eu quiser, porque a minha liberdade foi comprada em Cristo. Assim era o discurso do crente forte. E o crente imaturo, mais fraco, ou até fazendo um correto julgamento, não porque era fraco, mas percebendo algo que poderia escandalizar ou fazer alguém cair, ele diz, mas será que é bom fazer isso? E então o forte arrogante diz, tudo me é lícito. Isso acontecia na sociedade, dentro da igreja, e o apóstolo Paulo começa exatamente aqui, todas as coisas são lícitas. Quando a gente traduz esse texto aqui, literalmente, ao pé da letra do grego,
A expressão que o apóstolo Paulo usa, que ela leva à interpretação de que ele disse, todas as coisas me são lícitas. Como se ele estivesse falando dele. Isso faria completo sentido, porque ele vem falando dele como exemplo do comportamento, e ele no capítulo 8, no capítulo 9, ele argumentou sobre o seu apostolado e argumentou sobre a sua liberdade, de coisas que ele poderia fazer, mas ele diz, eu não vou fazer. Então ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas convêm. E essa é a primeira regra para a vida. Se você já quiser anotar as 4, eu adianto as palavras e depois você só acompanha comigo. Primeira regra é a regra da conveniência. Nem todas as coisas convêm. A segunda regra é a regra da edificação. Nem todas as coisas edificam. A terceira regra é a regra do bom testemunho. Nem todas as coisas dão bom testemunho. E a quarta regra é a regra da glória de Deus. Nem todas as coisas glorificam a Deus. Convém, edifica, dá bom testemunho, glorifica a Deus. Primeira coisa que ele argumenta aqui no início do verso 23 é: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O apóstolo Paulo não está sendo contraditório. Você é livre? Sim. Ponto final. Tudo é lícito? Sim. Ponto final. Mas você não deve fazer o que te faz feliz, simplesmente. Existe uma regra, um preceito fundamental da ética cristã. E é a regra da conveniência. Talvez você já tenha observado uma pessoa, uma criança inconveniente. Pode ser um adulto também, um adulto inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? Uma pessoa que não convém, que tem um comportamento que não convém. A palavra conveniente, ou conveniência, está associada àquilo que é acertado, que é adequado, que é apropriado. Quando uma criança está ali na creche, aprendendo as primeiras coisas, tem um brinquedo que é muito comum nas escolas, de formas geométricas. Você tem triângulo, tem círculo, tem quadrado. E a ideia é deixar eles brincarem, eles estão brincando, mas eles começam pela inteligência concedida por Deus, eles começam a tentar encaixar aquelas formas naqueles orifícios. E às vezes eles tentam colocar o quadrado no orifício do triângulo ou do círculo, mas não funciona. Porque o quadrado não é adequado para aquele lugar. O quadrado deve ser colocado no lugar do quadrado. O triângulo só vai funcionar no lugar do triângulo. E assim a criança vai entendendo que na vida existem coisas que se adequam ou não, coisas que se encaixam ou não, coisas que são feitas umas para as outras e não, ou não. E ali ela está aprendendo sobre cores, sobre nomes, sobre formas, sobre uma série de coisas. Mas nós deveríamos aprender um pouco mais com aqueles brinquedinhos. Porque muitas vezes nós nos portamos de maneira inadequada, inconveniente, que não cabe, que não deveria ser feita. Por exemplo, um exemplo bem bobo, mas que nos leva a entender. Eu sou livre. Eu poderia vir para o culto, pregar aqui, de bermuda, camiseta e chinelo. Qual o pecado? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem vestimenta. Mas será que é conveniente? Será que é adequado? Será que não vai ficar deturpando, chamando a atenção para outras coisas do que a palavra de Deus? Será que não é mais coerente, adequado, conveniente que eu me vista como normalmente a maioria dos pastores se vestem? Porque isso não chama atenção, isso passa a ser comum. E você então foca no texto. Esse era um pensamento que os reformadores defenderam com muita força no período da reforma, e nós devemos zelar por essas coisas. Mas o nosso foco aqui é entender sobre a conveniência. Quando nós nos portamos inconvenientemente, é quando nós não estamos agindo adequadamente. Não se encaixa, não cabe, não é oportuno, não é apropriado, não é acertado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, tudo me é lícito como crente. Eu tenho liberdade cristã. Mas
como um cristão que entendeu um conjunto de regras e preceitos para a boa convivência em sociedade, eu preciso entender que nem todas as coisas são adequadas, mesmo quando elas são lícitas. Quando a gente fala de coisas lícitas, essa não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, ele está falando de coisas que são legalizadas, que você pode fazer livremente. Coisas que não são proibidas na vivência em sociedade, pela Escritura, pela Constituição do seu país. Se aquilo não é proibido, então é lícito, é livre. Não há uma regra que proíbe aquilo. E ele diz, então, se não há uma proibição bíblica, uma proibição na Constituição, então, de fato, tudo é lícito. Não tem problema. Mas será que convém? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a regra da conveniência, ele está falando sobre aquela característica da ética que diz respeito a você individualmente. Ele não está falando da ética no sentido geral, nem sobre pessoas que você não conhece. E aqui eu preciso que nós pensemos de maneira mais íntima. Quando você, criança, adolescente ou até mesmo adulto, está sozinho em casa, será que agora que não tem ninguém vendo, então você pode ir lá e beber água no bico da garrafa? Não tem ninguém olhando, não tem câmera, ninguém vai descobrir. Quando o apóstolo Paulo fala de conveniência, algumas traduções bíblicas aqui trazem para o português com a palavra proveitoso. Tudo me é lícito, mas nem tudo é proveitoso. E essas traduções fizeram dessa forma porque a palavra proveitoso traz mais para o aspecto individual, para mim. Está focado na pessoa que age. E o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, tudo é lícito, mas nem tudo é apropriado e proveitoso para você mesmo. Mesmo que ninguém esteja vendo, tem coisa que você não deve fazer. Só que nós, mesmo crentes, muitas vezes sabemos que algumas coisas são ilícitas ou são lícitas, mas são inconvenientes a nós e nós fazemos quando não tem ninguém vendo. Eu escuto comumente por aí algumas pessoas argumentando que não gostam de igreja, de evangélicos, porque tem muita regra, muita coisa, que eles simplesmente entendem que vão para o céu porque eles não fazem mal para os outros. O mal que eles fazem mal para si. Como alguém que, por exemplo, abusa da bebida, do cigarro, de drogas, e ele diz, mas eu não estou prejudicando ninguém. Eu sou livre, eu quero, e isso não está afetando ninguém, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém. Então, eu não sou uma pessoa má, porque a maldade é estabelecida na mente dessas pessoas por aquilo que eu prejudico o outro. Mas e quando você prejudica você mesmo? É nesse sentido que Paulo diz, tudo é lícito, mas às vezes não é conveniente, porque isso prejudica você mesmo. A segunda regra que ele estabelece aqui, ainda no verso 23, é todas as coisas são lícitas. Veja que ele traz a ênfase daquilo que os irmãos daquela igreja comumente repetiam. Mas ele diz, mas nem todas edificam, e essa é a segunda regra, a edificação. A palavra edificação está claramente para nós ligada à construção, né? Quando eu era jovem, eu fiz curso técnico, e ali na escola que eu estudei, o segundo grau poderia ser técnico, né? E tinha o curso de edificações. Aquelas pessoas que faziam os desenhos das construções. Então, a palavra edificação está ligada à construção e ela é uma palavra extremamente usada na Bíblia. No aspecto espiritual, no sentido bíblico, nós estamos em construção. Nós somos o corpo de Cristo, somos o povo de Deus e é um povo que faz parte de um tabernáculo que está sendo construído. E em toda a Escritura, Deus nos falou sobre o tabernáculo. Você tem muito texto falando sobre a importância que Deus dava ao tabernáculo. Veja, o povo caminhando pelo deserto, ele não diz, gente, reúne em qualquer lugar, arruma uma sombra, faz uma tenda. Não, ele diz, não, eu quero que construa assim, nessa medida, nesse formato, coloque nessa disposição, porque ali vocês vão se reunir em culto, em meu nome, e eu manifestarei a minha presença de maneira específica e especial.
Quando nós, como igreja, nos reunimos, nós estamos cumprindo exatamente esse preceito. Por isso eu dou tanta ênfase aqui falando para vocês, olha, esse momento de culto, ele não é como aquele culto que você faz domesticamente, ou quando nós fazemos na casa de cada irmão. Porque Deus, desde o início, Ele diz, eu vou manifestar a minha presença de maneira especial quando vocês atenderem uma convocação que eu fiz no dia do Senhor. E a imagem que Deus estabelece para nós é, vocês são o meu tabernáculo. E o tabernáculo não pode ser feito de qualquer jeito, tem a medida, tem a disposição, e Ele diz, eu estou construindo vocês. Eu estou montando, eu estou edificando. E essa edificação diz respeito ao nosso processo de santificação. Você vai sendo edificado, acrescido, construído, melhorado, acabado. Acabado no sentido de dar acabamento melhor e não de ser destruído. Não é uma palavra muito boa para esse momento. Mas ele diz aqui, tudo é lícito, mas nem todas as coisas vão ser boas para esse processo de construção que Deus está fazendo na sua vida. Não vai ser edificante. Só que aqui, quando a gente estuda o texto, e de novo, eu repito, bem próximo do original, Paulo não está simplesmente repetindo ideias. Ele está estabelecendo, de fato, duas regras. Porque quando ele diz que ele usou a palavra convém, que eu disse que pode ser ter proveito, era algo que era voltado para você. Agora, quando ele usa a palavra edificar, é uma palavra que sempre vai estar ligada ao próximo. Então ele diz, você é livre, mas tem coisas que mesmo pensando só em você, quando você estiver sozinho, não é bom que você faça. Mas tem outras coisas, apesar de você ser livre, não é bom porque não vai abençoar o outro, não vai ter proveito para o outro, não vai construir e edificar a vida do outro, não vai santificar o outro. Então aqui a segunda regra diz respeito a esse aspecto da ética de grupo, de classe. Como eu dei o exemplo da ética dos médicos, ética dos veterinários, ética dos advogados. Aqui ele fala da ética entre os cristãos. Porque são os cristãos que fazem parte desse tabernáculo, são eles que estão sendo construídos. E como que acontece essa construção, irmãos? Eu repito isso aqui constantemente. Como que Deus nos santifica? Por diversas vezes eu repito Gálatas 5:22. Não tem jeito de você ser paciente se alguém não testar a sua paciência. E Deus então te dá alguém para você testar a sua paciência. E crescer em paciência. Longanimidade, domínio próprio, mansidão. Ou você vai ser manso sozinho na sua casa, ou você vai ter domínio próprio com você mesmo, conversando no espelho. Não, ele está falando sempre que o fruto do Espírito diz respeito à edificação do próximo, porque se somos essa construção, nós estamos acrescendo um na vida dos outros. Esse é o processo de santificação. Deus nos reúne, e alguém diz, mas na igreja tem tanta gente quebrada, tanta gente adoecida, tanta gente que peca. É verdade. E Deus nos colocou juntos e nos instruiu, dando um conjunto de regras e preceitos, para que nós vivêssemos harmoniosamente, em grupo, de maneira que um faz o outro crescer. Um faz o outro ser uma pessoa melhor. Então, quando alguém sofre, a Bíblia diz, sofra com ele. Quando alguém se alegra, a Bíblia diz, vai lá e se alegra com ele. Quando alguém peca, a Bíblia diz, vai lá e corrige. E assim vai sendo estabelecido em todo o texto bíblico, esse conjunto de regras para a nossa edificação. E Paulo diz, olha, você pode ser livre de fato. Você pode fazer muita coisa e usufruir de muita coisa criada, mas tem coisa que não vai edificar o próximo, então não faz não. E o verso 24 ele diz, olha, não busque o seu próprio interesse, busque o interesse do outro. Aqui ele continua a ideia da edificação, mas ele expande ela. Um texto clássico sobre a edificação, sobre a outra pessoa, é o texto de Efésios 2, 20 e 21. O texto de Efésios ele é fundamental para a nossa doutrina, nossa teologia, porque ele estabelece, inclusive, as regras sobre a canonicidade bíblica e qual texto bíblico que é válido. O texto de Efésios 2, 20 diz, edificados sobre... Primeira palavra, edificados. Quem? Os crentes. Os crentes são edificados sobre algo. Fundamentados em algo. Em quê? Sobre o fundamento dos apóstolos.
Ah, então são estas as cartas apostólicas? Sim. E os apóstolos estão escrevendo suas cartas baseados no que Efésios 2:20 diz, e nos profetas. Porque os apóstolos interpretam os profetas. Sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus. A pedra angular, a pedra fundamental, a base, o esteio, o fundamento da construção que vai se levantar. Nós começamos essa construção aqui, e boa parte do dinheiro que nós tínhamos foi investido na fundação, e a gente não vê. Tem muito ferro aí para baixo, muito cimento aí para baixo, porque o nosso projeto é para 3 andares. E muita gente diz, mas já foi esse dinheiro todo e não tinha nem parede levantada. Estava tudo na fundação. Porque se não tiver fundação, cai. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Não constrói uma casa na areia. Constrói planejada, pensada, bem fundamentada. E ele diz, a igreja é esse edifício, está sendo construído. E o fundamento, o alicerce, o que segura, o que sustenta é Cristo. No qual todo o edifício, todos nós, bem ajustado, segundo as regras e preceitos, cresce, sobe, vai sendo construído e edificado. Para quê? Efésios ainda 2:20 e 21. Para o santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o tabernáculo. As Escrituras falam ricamente sobre isso. Por isso, Paulo enfatiza tanto sobre esse aspecto, irmãos. Você é livre para fazer uma série de coisas. Mas talvez algumas coisas não sejam boas que você faça, nem mesmo quando estiver sozinho. E outras coisas não é bom que você faça, porque não vai trazer edificação para a vida do outro. Você sabia que tem como eu edificar a vida de alguém, até mesmo quando eu estou numa festa que não é da igreja? Quando eu ali participo, me divirto, mas ainda assim eu me preocupo com a vida do outro. E eu procuro dar um bom testemunho. Eu não simplesmente disse, isso não é lugar de crente. Eu vou, mas ali eu me porto como crente. Usufruo daquilo que eu posso e que não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém. Não vai trazer um mau testemunho. E é esse o aspecto que o apóstolo Paulo aborda em seguida, quando ele trata do testemunho, e é a terceira regra para a sua vida. Eu estou repetindo de propósito para ver se a gente fixa bem. Primeira regra, conveniência, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Segunda regra, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, edificação. E a terceira regra, tudo me é lícito, mas nem tudo dá bom testemunho. Terceira regra para você decidir o que faz ou o que não faz na sua vida. O que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você quer decidir, dá um bom testemunho? Eu queria que, a partir de agora, que nós já estamos caminhando aqui já para o terceiro ponto, eu queria que algo ficasse muito claro para vocês. Vocês conseguem perceber que nós estamos falando de regras que são aplicáveis a tudo na sua vida? O seu trabalho, o seu casamento, o seu estudo, os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos, tudo na sua vida pode ser regulado por essas 4 regras. Tudo. Eu nunca descobri uma exceção. Pastor, eu posso fazer isso? Vá para 1 Coríntios 10, 23 a 33. Convém, edifica, dá bom testemunho. Essa é a terceira regra. Veja como ele fala. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Verso 25. Ele está falando isso porque nós estávamos raciocinando aqui que muita carne que era sacrificada ia parar no açougue no mercado. Então ele diz, você não vai chegar no açougue e ficar, que carne é essa aqui? Tal carne. Essa carne foi sacrificada? E aquela outra ali, que está na promoção, aquela foi sacrificada? E ele diz, gente, não pergunta não, porque não tem mal na carne. Compra, come, sirva-se do mercado. Não se preocupe se aquela carne foi objeto de sacrifício ou não. Não fica perguntando. Por quê? E esse argumento é fantástico. Verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui ele está citando o verso 24, o Salmo 24. Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, todas as coisas criadas por Deus pertencem a Deus. E Deus diz que nós somos a coroa da criação, a glória dessa criação. Então tudo que Ele fez para que nós nos deleitemos, nós aproveitemos. Então o argumento aqui, ele é
Importantíssimo para entendermos, de fato tudo é lícito. Gente, Deus fez tudo para nós. A terra é do Senhor. Mas há uma orientação do apóstolo Paulo que ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4, verso 4, que ele diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ele diz ainda, escrevendo nas pastorais: tudo é puro para os que são puros. Com esses argumentos, o que ele está querendo dizer? Olha, de fato não tem nada que Deus criou que é ruim para você. Mas você deve receber com ações de graças, e você deve ter decência, ordem, conveniência, edificação e bom testemunho para usufruir de todas essas coisas que Deus coloca para você, que Deus te dá a oportunidade de viver. Mas aí no verso 27 ele nos coloca numa situação um pouquinho mais complicada. Veja que a imagem que nós temos aqui é um crente no mercado, fazendo compra. Mas aí no verso 27 ele muda a imagem. A gente sai do mercado e entra na casa de alguém, porque ele diz: se algum dentre os incrédulos vos convidar. Então aqui tem um convite. Uma pessoa que não é crente te convida para jantar na casa dela. Lembra que anteriormente ele tratou da comida ali no ritual de celebração em sacrifício para um Deus. Depois ele vai para a imagem do mercado. Pode comprar o que você quiser, pode comer o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas agora no verso 27 ele diz: e se um incrédulo te convidar para comer na casa dele? Como é que faz? Você vai perguntar se aquela comida, ele é incrédulo. Em Corinto, havia um contexto de idolatria muito grande. A pessoa te chamou, e agora? O que ele diz? Ele não proíbe você de ir jantar na casa do incrédulo. E isso é muito importante da gente perceber no texto. Ele diz: e quiserdes ir? Ele poderia aqui simplesmente dizer: não vá, ou vá obrigatoriamente. Mas ele diz: ele te chamou, você quer ir? É como se ele deixasse a gente à vontade. Se você não quiser ir, não vai. Você não precisa ir, porque você é livre. Mas se você quiser ir, vai. Veja que ele nos dá aqui a clara aplicação da nossa liberdade e ética cristã. Ele está sendo ético conosco. Você quer ir? Pode ir. Ele não cria aqui uma regra legalista. Se você quiser ir, vá e coma de tudo o que for posto diante de vós, sem perguntardes nada, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. E aqui ele vai repetir essa palavra consciência várias vezes, como ele já repetiu já falou no verso 25. Ou seja, se eu for para a casa de alguém e lá tiver aquela comida, eu posso comer sem perguntar nada. Porém, verso 28, se alguém, ou seja, lá naquela casa, a pessoa que te convidou, disser para você: ei, você é crente, não é? Lá da igreja presbiteriana central, não é isso? Deixa eu te falar. Antes da gente trazer essa comida para a mesa, a gente fez um ritual ali para o nosso Deus. Essa comida é para Ele. E a gente vai comer aqui para a glória dEle. Você quer? E Paulo diz: opa, ele está te testando. Ele está querendo ver qual a profissão da sua fé e qual a convicção que você tem e também a capacidade de se abster daquilo que você sabe que pode, pensando na consciência do outro. Do outro que quer ver o seu testemunho, quer ver se você é fiel na sua profissão de fé. Você não é parte do povo de Deus? Eu estou te avisando que essa comida aqui é do povo que não é de Deus. Você quer? E ele diz: opa. Então agora, não coma. E ele deixa claro por que você não vai comer. Não é porque tem mal na comida. É por causa daquele que te advertiu. Ei, cuidado, essa comida não é de crente. Percebe que aqui entra o outro aspecto da ética. A ética que envolve o testemunho às outras pessoas. A ética de maneira geral ou até de grupos. O incrédulo está te observando e ele quer saber o que você vai fazer. Será que essa fé sua é forte mesmo, a ponto de você rejeitar aquela picanha suculenta que você estava esperando para comer há tanto tempo? E ele diz: e aí?
Paulo nos mostra aqui que nós precisamos nos preocupar sobre a nossa liberdade cristã no aspecto do testemunho. Isso dá bom testemunho ou não? Se dá mau testemunho, então não faz, não. Controla a sua vontade, volta para sua casa, fala, obrigado, eu vou me recolher porque realmente não condiz com a minha fé. Né? Não vou me envolver, não tem problema. Obrigado pelo convite, até mais. Ele não manda você brigar, gritar, estabelecer outras regras, ele apenas diz, cuidado com a consciência do outro. Consciência, digo, verso 29, não a tua propriamente, mas a do outro. E aqui ele argumenta sobre a liberdade e a consciência alheia. Será que eu posso ser escravo da consciência alheia? E ele diz, não, gente, não é disso que eu estou falando. Você não vai deixar de comer carne porque aquela pessoa te advertiu. Você vai se privar naquele momento por causa do testemunho somente. Porque a sua consciência é livre. Você sabe que pode comer. Então, a sua consciência não pode ser vituperada, como ele diz aqui. Você não pode ser corrigido. Ou o sentido aqui que ele fala, você não pode ser corrigido publicamente na igreja, disciplinado, porque você come isso, porque não está errado. Porque aquela pessoa te alertou, não. Você é livre, mas, pelo bom testemunho, é melhor você não fazer isso aqui. E aí, então, a gente chega na última regra, já para conseguirmos encerrar, a regra da glória de Deus. Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Tudo te é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo te é lícito, mas nem tudo dá bom testemunho. E tudo te é lícito, mas nem tudo glorifica a Deus. Nossas confissões, a palavra de Deus, nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, sempre estabelece que o fim principal de cada um de nós é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo é quem estabeleceu essa regra, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, a partir do verso 30, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando ele fala fazei tudo para a glória de Deus, ele ampliou aqui assustadoramente o assunto que envolvia só comer carne. Porque ele não diz, comei toda a carne que for posta. Não, ele diz, faça tudo o que você quiser, mas faça para a glória de Deus. E aqui, irmãos, entra a nossa consciência de crente, habitado pelo Espírito Santo, que nos dá um freio espetacular se a gente estiver fazendo alguma coisa errada. Você consegue, como crente, conhecendo a Escritura, fazer algo que é completamente pecaminoso. Você sabe que é pecado. E você diz, não, eu vou fazer para a glória de Deus. Ou você está com um grande problema de entendimento, ou você não é crente. Porque o Espírito que age na nossa consciência não vai deixar que você deturpe a palavra de Deus de tal maneira. Eu vou cometer um pecado para a glória de Deus? Não. Eu vou fazer coisas que são lícitas. Eu vou fazer coisas que são convenientes, coisas que edificam, coisas que dão bom testemunho. Então aqui já nos estabelece uma outra regra sobre todas as coisas e você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu devo trabalhar naquela empresa? Convém? Vai ser bom para você? Conveniente? Individualmente? Edifica? Essa empresa que você quer trabalhar, ela traz crescimento para a sociedade, para as pessoas, de alguma maneira? Trabalhar nessa empresa vai trazer mau testemunho? Esse é o outro ponto. Percebe que eu estou aqui fazendo uma simples ilustração de uma decisão de escolher um emprego? E por fim, trabalhar nessa empresa pode ser considerado um trabalho para a glória de Deus, um trabalho que dignifica o homem? Então vai lá e trabalha. Vai lá e aceita esse emprego. Mas se em qualquer um dos 4 pontos, ou 4 regras, não condiz, então não faça. E aqui eu quero fechar exatamente com essa ideia. Você pode pensar que se convém, então eu posso fazer. Não, tudo que você for decidir na sua vida, a partir de hoje, você vai usar as 4 regras. Se uma delas não for contemplada, então não faz. Das 4. Então não analise apenas se é conveniente. Analise se é conveniente, se edifica, se dá bom testemunho e se glorifica. As 4. Se apenas uma, se não dá bom testemunho,
esse já é o motivo para você não fazer, não pegar, não praticar, não viajar, não trabalhar, não estudar ou não casar. Como que você escolhe a pessoa para casar de maneira mais clara do que essa? Esse casamento é conveniente, você está na idade apropriada. Esse casamento vai edificar a pessoa crente. Esse casamento vai trazer um bom testemunho para os irmãos da igreja, para a sociedade como um todo, para aqueles que não são crentes. Esse casamento vai glorificar a Deus. Quando ele trata aqui da glória de Deus e também da questão do testemunho, muitas vezes nós precisamos pensar sobre aquelas pessoas que nós nem sabemos que existem. Como eu falei da ética nesse aspecto da vaga de deficiente, de idoso. Às vezes você vai fazer algumas coisas ou deixar de fazer por pessoas que você nem sabe quem são. Você nem sabe quem está te vendo. Mas você fala, opa, pode ser que isso traga um mau testemunho. Pode ser que isso aqui não glorifique a Deus, então eu não vou fazer. E, claro, você não está vendo Deus, mas Ele está aqui. Ele nos garante que Ele está presente. Então, quando eu faço tudo para a glória de Deus, eu preciso sempre colocar isso na minha mente. Eu vou fazer algo, e Deus está aqui do meu lado, Deus está dentro de mim, Deus está comigo. Ele está vendo o que eu estou vendo, Ele está ouvindo o que eu estou ouvindo, Ele está ouvindo o que eu estou falando. Inclusive, Ele está sondando os meus pensamentos e os meus sentimentos. Isso que eu estou querendo, desejando e fazendo é para a glória de Deus? É alguém que eu não estou vendo. É alguém que eu não tenho essa experiência social como das outras pessoas. Mesmo aspecto da ética que eu falei anteriormente. Irmãos, se nós levarmos em consideração essas regras, nossa vida vai ficar bem mais fácil. As nossas decisões vão ficar bem mais fáceis de serem tomadas de maneira bíblica. E então, quando você tiver em dúvida sobre fazer ou não fazer algo, e procurando alguém, e conselheiros, para saber, será que isso é de Deus, será que não é? 1 Coríntios 10, 23 a 33. Pensa, vai para o texto. Eu posso te ajudar também nesse sentido.